1 de Pedro 1:1 diz assim a palavra do Senhor Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Agora o capítulo 2 da mesma carta de Pedro, versos 11 e 12, diz-nos assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Deus e Pai, tua palavra foi lida, e eu lhe peço pela sua graça, poder e bondade, fale ao nosso coração, o coração dos irmãos, segundo o teu querer e graça. Deus, a minha oração tem sido que o Senhor venha trazer edificação, consolo, conforto, salvação. Faça isso, ó Deus, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmãos, Deus tocou meu coração de que trouxesse algumas exposições aqui sobre Pedro, porque os problemas que Pedro enfrentava são problemas que se avizinham a nós outros. Nós vivemos dias de mudanças, irmãos, geopolíticas. Eu tenho aprendido algumas coisas naquilo que eu tenho ouvido, e uma palavra muito importante, irmãos, muito importante, são as redes de distribuição que o mundo construiu. E o mundo, ele ficou muito dependente da China. E com essa dificuldade toda do coronavírus, alguns países, inclusive, podem ter oportunidades comerciais muito vantajosas. Por exemplo, a Índia. Muitas indústrias devem migrar para a Índia, porque eles não podem ter essas redes de suprimento, chamada rede de suprimento, dependendo de uma só nação. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos dependem da indústria farmacêutica chinesa em 90%. 90% de toda a medicação usada nos Estados Unidos é feita na China. Então não querem depender apenas da China. China, Índia, por que não o Brasil? O Brasil é um dos países que deve receber benefícios. Oremos para que a nossa política seja mais estável, que nós tenhamos mudanças nessas legislações trabalhistas difíceis. Mas eu quero frisar que nós estamos vivendo dias de mudança. E também podemos ter de enfrentar mudanças no campo da liberdade religiosa. E a igreja nunca pode deixar de tocar neste ponto, porque nós vivemos aqui e não somos daqui, e podemos ter problemas aqui. Se não ocorre, amém, mas se ocorre, nós precisamos estar fortalecidos quanto a isso. Irmãos, o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Somos salvos. Deus nos salvou em Cristo. Depois de salvo, a tensão de viver aqui, porque nós descobrimos que não somos mais aqui. Nós descobrimos que somos parte do reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. E aí a tensão aumenta, porque estamos destinados para lá, mas ainda não fomos, estamos cá. Enquanto cá, temos as dificuldades de enfrentar os problemas daqui sendo de lá. Esses reinos não combinam, então há uma tensão e ela precisa ser considerada. Então surgem algumas perguntas: como é que nós devemos viver a nova vida? Quais são as nossas armas para vencer nessa caminhada? Quais são os equipamentos necessários para atravessar o deserto até chegarmos em Canaã? Do que nós precisamos? Que tipo de energia? Que tipo de arma de ataque e de defesa? Quais são as instruções que nós recebemos na palavra de Deus em como viver o chamado cristianismo genuíno, que glorifica a Deus de verdade, de pessoas que de fato foram salvas e separadas para viver num outro reino? Então nós olhamos para Pedro. Pedro escreve essa carta lá pelo ano 64 a 66, ele foi martirizado em Roma, possivelmente ele escreve essa carta também da cidade de Roma, e ele escreve essa carta para 5 regiões, então do Ponto, Galácia e tal, nós lemos aí, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele está escrevendo para estas igrejas, buscando fortalecer a estes irmãos em Cristo Jesus. Depois ele escreve a segunda carta, também nesse mesmo intuito, de fortalecer a igreja do Senhor. Eu quero falar sobre os crentes como peregrinos e forasteiros. Primeiramente eu quero falar da natureza desta peregrinação. Irmãos, o estrangeiro, o peregrino, o forasteiro, são metáforas que o apóstolo Pedro aqui está usando. E ele gostaria muito que os seus leitores, os crentes dessas igrejas,
incorporasse essa ideia de que eles já não são mais daqui. O estrangeiro, ele é aquele que está exilado. Ele está numa terra que não é a sua. Nós aqui valadarenses temos uma ideia bastante, eu penso, profunda disso, de parentes nossos, de pessoas que tiveram ou estão vivendo na América, mas eles não estão vivendo ali como cidadãos americanos. Então eles estão numa terra, num lugar em que não é o lugar deles. O estrangeiro não goza dos direitos de cidadão. Pra vocês terem uma ideia, para ser candidato a presidente da República no Brasil, além de ter 35 anos, etc, há mais de 35 anos, ter mais de 35 anos, a pessoa também precisa ser nata, ela tem que ter nascido no Brasil. Não pode ser, por exemplo, o naturalizado. Pode ser a melhor pessoa, mais competente, que tem o maior apoio, mas a legislação proíbe. Por quê? Entende-se que a soberania nacional depende de alguém que ame a pátria. Tem até uns camaradas aí que nasceram aqui, mas não gostam daqui, né? Faz tudo para arrebentar conosco. Mas isso é uma outra história. O forasteiro, o peregrino, é aquele que está numa determinada localidade, ele não é dali, e no caso bíblico é a vivência nossa na terra, no deserto. Não estamos mais no Egito, mas também não estamos em Canaã. Estamos na caminhada para Canaã, mas ainda não chegamos lá. É como José, por exemplo, governador do Egito, ao morrer, ele desejou o seguinte, olha, 50:25 de Gênesis diz assim: e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. Irmão, José devia ser a segunda pessoa no Egito. Ele era um governador. A ele Deus deu a interpretação dos sonhos de Faraó. Ele foi a pessoa encarregada, o ministro das finanças, da economia. Ele foi um super ministro de Faraó. E ele conseguiu não apenas salvar o Egito da fome, mas ele conseguiu colocar o Egito em patamares elevadíssimos, porque eles se prepararam, porque tinha muita gente chorando, e apenas no Egito tinha lenço para limpar o choro do povo. Então o Egito ficou riquíssimo. José era um homem famoso ali, muito importante, mas ele não quer que o seu nome se eternize ali. Ele quer que os seus ossos, ao final das contas, sejam levados para Canaã e sepultados junto com os ossos dos seus antepassados. O que ele está dizendo? Eu não sou daqui, estive aqui, fiz algo aqui, mas eu não quero que a minha história encerre aqui. Então é assim, a natureza, irmãos, do peregrino, do forasteiro, é que ele é de um outro lugar, de uma outra pátria. E quem peregrina, irmãos, não se importa tanto com os problemas daquela localidade. É óbvio que nós importamos com os problemas do nosso bairro, da nossa cidade, nós nos importamos com o problema do nosso estado, do nosso país, com os nossos políticos, por que não? Com a escola de nossos filhos, com a nossa saúde, tudo isso é importante. Porém, isso não é o final. A coisa que deve ocupar principalmente a nossa esperança é a Canaã celestial, a outra pátria. Então nós não podemos nos envolver com os problemas daqui, e o peregrino não se envolve com os problemas daquele lugar, porque um dia ele vai sair dali, ele vai ser levado para um outro lugar, que é objeto dos seus sonhos e dos seus planos. Irmãos, geralmente quem busca recursos como migrante, o que deseja mesmo é voltar para casa, para a sua terra, para o seio da família. Eu tive uma experiência, eu já contei aqui algumas vezes, mas não custa nada repetir, relembrar os irmãos. Eu me lembro que a tia da Alba morou nos Estados Unidos muitos anos, depois ela foi para o Canadá, mora nos Estados Unidos, no Canadá, e ela viaja o mundo todo. A pessoa fala lá os idiomas, os francês, acho que o marroquino também, casou com o marroquino. Então ela viaja para muitos lugares, tem todo conforto ali naqueles países do norte da América, e ela vem ao Brasil de vez em quando, e numa das ocasiões, e era dezembro, e eu me lembro que quando pegamos a BR, e daí passado ali ou chegando uns 10 quilômetros do Gero Caldas, começou a ter aquelas bacias de manga pela estrada. Aquela atividade, uma atividade quando eu era criança, muito pequena mesmo, não era em Barbacena, mas muito pequena, eu já via eles, presenciava eles vendendo manga pela BR afora. E a mulher ficou louca quando viu aquilo. Aí tivemos que parar num determinado lugar. E ela entrou para o mato adentro e viu um pé de manga, e ela subiu naquilo, não sabia nem de quem era, de quem não era. Ela queria chupar manga brasileira. O que é isso? É a terra. Quando nós nascemos num lugar, quando nós vivemos num lugar, nós temos uma terra amada. Ainda que viva e que vá para muitos outros lugares, onde nós
enterramos o nosso umbigo, ali fica o nosso prazer. E nós, irmãos, depois de salvos, nós não somos mais daqui. O objeto do nosso amor, da nossa inspiração, da nossa esperança é em outro lugar. Então nós desejamos ardentemente esse outro lugar. Então aqui a gente dá o melhor da gente. Eu vou ler depois aqui um texto da Epístola de Ogneto. Nós damos o melhor de nós, mas sabemos que não é aqui o nosso objeto de amor. Não é aqui o nosso lugar de descanso. Então, irmãos, a natureza da peregrinação impõe que o estrangeiro, o forasteiro, que o peregrino, ele vive numa terra que não é a dele. Então, se você, meu irmão, você pensa só aqui, tudo que você faz é aqui, e você não pensa lá em cima, muito cuidado. Talvez este seja um sinal que você precisa ajustar a sua aliança, ou então você ainda não encontrou aquele que tem uma nova morada na eternidade para você. Então, a natureza da peregrinação, isso ocorreu com quem? Com todos. Todos os santos viveram aqui como peregrinos. Vou citar aqui alguns nomes. Primeiro nome dos santos aqui que foi peregrino nessa terra foi Abraão. Deus chamou Abraão. E o interessante, a Bíblia diz que Abraão era de Ur. Mas quando ele conheceu Deus naquela terra idólatra, diz José que eles expulsaram Abraão daquela terra. Por quê? Porque Abraão agora já não era mais um deles. A terra onde Abraão nasceu não era mais a sua terra. Então Abraão teve que ir para uma terra que Deus lhe mostraria. E Abraão chegou naquele lugar, vivia ali, e ele estava preocupado, Gênesis 15, porque Deus não havia ainda cumprido a promessa de dar aquela terra toda que ele prometeu dar. Deus disse para ele assim: pode desistir, você não vai ver isso não. Isso ainda vai demorar uns 400 anos ainda até acontecer. Pode ficar tranquilo, calma. Então você está nessa terra, mas essa terra ainda não é a sua terra. Então Abraão foi um peregrino. Outro peregrino foi Isaac. Isaac também peregrinou naquela terra junto com seu pai. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó peregrinou em Harã. Ele fugiu de Esaú. E depois ele retorna para Canaã. Mas mesmo assim ele continuou como peregrino. O texto diz: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Irmãos, passou-se pelo menos 4 séculos. O povo havia estabelecido-se no Egito. E eles então viviam no Egito. Mas ali a nação, o povo, 70 almas que desceram para o Egito, havia se tornado coisa de quase 3 milhões de almas. Então eles estão vivendo naquele lugar, mas estão vivendo como peregrinos. A Bíblia diz que houve fome na terra. Eles descem. É constituída uma nação. Porém essa nação era diferente. O povo de Israel, junto com o povo egípcio, era um povo diferente, vivia uma vida diferente, tinha uma língua diferente, costumes diferentes. E os egípcios tinham outros deuses que Deus não era. E aí os egípcios fizeram o quê? Levaram o povo de Israel para a escravidão. Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Entre aqueles que servem ao Deus verdadeiro e os que servem aos ídolos. Uma vez que eles, os israelitas, eram ofensivos e estranhos, separados demais para os egípcios, irmãos, os escravizaram. E eles então clamaram ao Senhor, desejando uma outra pátria. A pátria prometida, a pátria da promessa. A Canaã, naquele caso, a Canaã terrena, conforme está ali aquela terra encravada na Palestina. Então Israel também, enquanto nação, foi um povo peregrino. E o que dizer de Cristo Jesus? O próprio Cristo, apesar de tomar a nossa natureza, tornar-se humano como nós, tornar o nosso irmão, ele também foi peregrino aqui. Ele encarnou-se, sua vida era ofensiva porque ele não tinha pecado, o seu modo de falar, a sua coragem para enfrentar os inimigos da verdade, o seu amor para com todos, a sua obstinada obediência ao Pai. Ninguém obedeceu ao Pai como Jesus obedeceu. E ele então se tornou também uma afronta para o mundo. E o mundo pelo qual morreu, mas que dele não era, tirou-lhe a vida. Não foi? Em João 18:36 nós lemos o próprio Jesus dizendo sobre a sua peregrinação: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, irmãos, o peregrino forasteiro, ele vive num lugar que não é o seu lugar. E todos os servos de Deus ao longo da história,
os servos genuínos do Senhor, eles passaram a viver como peregrinos aqui na terra. Ainda que tenham constituído família, criado empresas, produzido empregos, deixado uma história, um legado, no fundo, eles não eram daqui, como eu e você também não somos daqui. Portanto, irmãos, cabe nos perguntar, qual é a vida prática deste estrangeiro? Como é que eu e você, assim como servos de Deus da história, da palavra e da história da igreja, devemos viver a nossa vida? Irmãos, a Bíblia diz que Abraão foi um homem honesto. Uma determinada ocasião ele quis comprar um lugar para fazer o mausoléu ali em Macpela. E ele chegou e perguntou, quanto custa esse pedaço de terra? E aí chegou o seu interlocutor e disse assim, ora Abraão, eu vou te vender um pedaço de terra para você fazer um túmulo? Eu não vou. O que vale para mim? X valor. E ele disse o valor. Então Abraão disse, então eu vou te pagar. E ele pagou. E Abraão disse assim, eu não quero que alguém depois fale que eu me tornei rico, isso e aquilo, porque ele me deu isso e aquilo outro. Eu quero pagar por aquilo que eu preciso. Abraão foi um homem honestíssimo. Ele foi dizimista. Ele era marido de uma só mulher, monoteísta. Viveu no meio de um povo que praticava orgias cultuais. Povo que passava os seus filhos a Moloque, passando pelo fogo. Mas ele não se misturou com aquela gente. Então o peregrino, ele não toma a cultura do povo. Irmãos, não se iludam. O cristianismo verdadeiro é contracultural. Silas Malafaia fala isso, sempre fala isso. É contracultura. Nós não podemos acomodar a cultura e as modas aos modismos do mundo, porque os modismos são demoníacos. Geralmente as modas de roupa, de tudo, quase que sempre, são modas que afrontam a pessoa, a santidade, a pureza, e afrontam o evangelho. Abraão foi um homem que viveu no meio de um povo super corrompido, como nós vivemos hoje, mas ele não se corrompeu. Aí encontramos o seu filho Isaac. Isaac também viveu naquela terra, em Canaã, e ele foi preservado pelo Senhor, não é? Ele viveu junto dos filisteus que ali estavam, negociou com eles, comprou com eles, possivelmente vendeu para eles, mas ele não se misturou, não adotou as práticas malignas, não cedeu naquilo que ele precisava praticar para glorificar a Deus. Se você pega os patriarcas, você vai para Jacó. Apesar de ele ter um início difícil, ele se manteve no curso de seus pais. E já velho, ele fez jurar o seu filho José, dizendo o seguinte: quando eu morrer, eu quero que os meus ossos sejam enterrados lá junto com os meus pais, Abraão e Isaac. Ou seja, nós estamos aqui no Egito, estamos em Gósen, estamos no lugar mais fértil da terra. Mas não tem, ou pelo menos não há lugar mais fértil na terra que este. Aqui nós podemos enriquecer, plantar e colher, criar gado, viver bem. Mas meu lugar não é aqui. Minha terrinha, o meu sonho é aquela terra esturricada da Palestina. É aquela terra em que para produzir qualquer coisa precisa do milagre de Deus. Até a chuva precisa da obediência do povo dele. E assim Jacó desejou, porque Jacó não era mais daquela gente. E ele não vivia como aquele povo vivia. Os israelitas manteram-se firmes na promessa de uma terra deles, que um dia lhes seriam dadas. O Senhor Jesus Cristo, depois de cumprir toda a ordenança do Pai, satisfazendo todos os desígnios do Pai Celestial, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em determinado momento quiseram fazê-lo rei, ele não quis. O próprio Satanás lhe ofereceu os reinos do mundo, ele disse: não, eu não quero, meu reino não é deste mundo. Em tudo Jesus foi tentado, porém não pecou, porque ele não era daqui. Ele veio aqui para resgatar o seu povo, para voltar. As moradas estão preparadas para aqueles outros peregrinos que aqui estão, de todas as eras, para que um dia nós nos ajuntemos numa grande comunidade, numa grande cidade de Deus. Os irmãos da Ásia, eles foram conclamados a serem santos como Deus é, a serem sóbrios, a serem vigilantes. Eles foram conclamados, irmãos, do texto que lemos, 11 e 12 do capítulo 2, a que se abstivesse das paixões mundanas, se abstivesse dos apegos do mundo. Eles faziam parte de uma geração de crentes, assim como foi Abraão, Isaac, Jacó e outros. Eles não se apegaram às coisas daqui.
Esses crentes, irmãos, viveram num momento também muito difícil da história, os crentes do Novo Testamento, em que adorar o rei era lei, era obrigatório. Eles viveram num tempo em que a prostituição, a orgia cultural era normal. Até mesmo as mulheres de classe, as mulheres de bom nome, elas separavam parte de dias do ano para irem para os templos, por exemplo, em Éfeso, o templo de Diana, e elas se prostituíam por um determinado tempo para oferecer o seu corpo aos demônios, achando que estava fazendo uma bela coisa. Então a prostituição, a homossexualidade, principalmente na Grécia, era algo normalíssimo. Em Roma, o problema da promiscuidade, da lascívia, da pornografia, dos desenhos, das casas de prostituições, eram coisas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nos dias da igreja, uma fazenda dava ao ano coisa de 10% de lucro. As casas de prostituição davam 30%. Então os homens famosos tinham seus laranjas, isso não é novo, e eles então construíam casas de prostituição. Era um negócio muito comum. Os jovens, homens, mulheres, todas as pessoas, e de modo, irmãos, que a palavra de Deus ali no Novo Testamento nos apresenta um povo vivendo diferentemente de tudo isso que a sociedade está vivendo. Eles enfrentaram a prostituição cultural, a idolatria, a lassidão moral e espiritual, pois eles não eram povo dali. Eles haviam sido constituído povo de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Irmãos, nós não somos daqui. A igreja primitiva, a igreja para quem Pedro está escrevendo, não é daqui. Nós não somos daqui e não podemos viver como quem aqui vivem, com os costumes pagãos, os pecados, as orgias, não é assim? Paulo está aconselhando aos filipenses e ele declarou 2,15 de Filipenses o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Então precisamos atentar, irmãos, que nós somos filhos do Deus inculpável, e nós também precisamos ser irrepreensíveis e inculpáveis. De um lado, irmãos, Deus nos salvou, cremos, temos a fé que somos de Deus, Ele é nosso. Por outro lado, vamos exercitar tudo aquilo que Deus tem nos dado, para que de fato possamos glorificar ao Senhor, e que um dia nós possamos, quando fizer a chamada, nós possamos apresentar o nosso nome diante de Deus. Eu te pergunto, meu irmão, se o anjo do Senhor descesse aqui, não será assim, será um arrebatamento, mas suponhamos que ele descesse aqui, e ele tivesse na mão um livro, com os nomes daqueles que seriam arrebatados, ele chamaria pelo seu nome. Pela fé você crê assim? Pelo seu testemunho de vida, por aquilo que Deus tem colocado no seu coração, de uma vida nova, diferente. Irmãos, quando eu falo isso, eu me refiro, irmãos, às dificuldades que nós temos no nosso mundo hoje, a facilidade de pornografia. Hoje, irmãos, a nossa sociedade está caminhando, irmãos, para uma destruição dos seus valores quase que completo. As nossas crianças, os nossos adolescentes, agora tem uma moda nova, que já não é tão nova assim, já tem algum tempo, que são esses canais em que elas ficam produzindo vídeos, e elas ficam ali assistindo aquilo e rindo, e ali tem de tudo, vocês sabem que tem de tudo, e elas vão sendo corrompidas com filosofias, elas não leem um livro, elas não leem a Bíblia, elas não assistem, por exemplo, um documentário, um filme bíblico, alguma coisa cultural, que possa levá-la como cidadão e cidadã. Não, é só essas bobajadas que vão destruindo, irmãos, a cidadania. Nós estamos vivendo uma geração difícil, uma geração doente, mas a igreja de Cristo não pode ter essa mentalidade. Temos que ter a mente de Cristo, uma mente saudável, uma mente sã, uma mente curada, porque nós não somos daqui mais, nós somos de um outro lugar. Portanto, devemos ser inculpáveis diante de Deus e da sociedade. Porque tem gente que acha que é só coisas espirituais. Eu já contei aqui, uma vez eu conheci um moço e ele dizendo para mim as seguintes palavras. Isso tem uns 16 anos. Ele disse para mim assim: ora, eu sou da igreja e eu vou dizer logo, pastor, que eu gosto das coisas muito certinho. As coisas na igreja para mim tem que ser certinho. Lá fora eu dou meus pulinhos. Ah, mas aqui dentro não.
vale nada a sua vida certinha aqui, se lá fora você dá seus pulos. Então nós somos uno, nós devemos ser íntegros. Ser íntegro, irmãos, é ser uma pessoa só, com as virtudes cristãs às quais o Senhor nos chamou. Perfeição, santidade não é sinônimo de perfeição, mas santidade é sinônimo de uma comunhão com Deus e de uma busca incessante do exercício da fé, das virtudes cristãs, para que possamos dia a dia glorificar a Deus. Irmãos, a igreja cristã sofreu com isso. E à medida que a igreja se torna uma igreja diferente, o mundo passa a odiar a igreja. Eu participava de uma reunião de pastores, e os pastores falavam uma coisa, eu não concordava com isso ou com aquilo. E aí quando eu tive a palavra, eu disse o seguinte: ora, nós estamos vivendo num mundo em que, se as coisas virarem no nosso país, os primeiros que irão sofrer as pancadas de uma ditadura comunista será a igreja evangélica. Não se iludam. Nós seremos o alvo número 1 do inimigo. E nós estamos aqui discutindo 1 milhão de coisas, e não estamos observando que o inimigo está chegando. Ele está chegando forte. Nós precisamos orar, precisamos buscar, porque o inimigo está aí. Ali as liberdades individuais estão em xeque. O mundo está vivendo, irmãos, a queda da democracia ocidental republicana. Pesquise sobre isso, estude sobre isso, os valores inclusive da famigerada Revolução Francesa, onde eles estão aí nessa nova sociedade que nós estamos vivendo, principalmente escancarada com esse problema do Covid-19 no Ocidente. Pesquise, e você vai ver como as coisas mudaram. O mundo, irmãos, vivendo agora, estão colocando literalmente fogo no mundo. Essa é a ideia. Os inimigos, os nossos inimigos, mas nós não somos desse lugar. Somos de um outro lugar. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Como é que a igreja cristã vivia? Qual era o testemunho dessa igreja? Irmãos, no século II, surgiram na igreja os chamados apologistas. Eram homens, doutores, filósofos. E eles começaram a fazer a defesa da igreja externa. Havia os polemistas que faziam internamente, com relação às doutrinas, falsos mestres. E havia os apologistas que defendiam a igreja externamente. E um homem chamado Diogneto, que era o tutor do imperador Marco Aurélio, recebeu uma carta chamada Epístola a Diogneto, possivelmente escrita por Justino Mártir, um filósofo cristão. Ele escreveu letras, eu já li para os irmãos isso aqui, mas eu quero repetir hoje. Como era a igreja apostólica? Como era a igreja do segundo século? Como os irmãos viviam? É como nós devemos viver em todas as eras da igreja. Eu vou ler com os irmãos. Ele escreveu assim, defendendo a igreja: os cristãos de fato não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, alimento e ao resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal, diferente, contrapondo as ideias do mundo. Diz ele ainda: vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles. A cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põe a mesa em comum, mas tem a sua a mesa em comum, mas não lei. Ele continua dizendo: estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Eles obedecem às leis estabelecidas. As leis estabelecidas com a sua vida ultrapassam as leis. Eles amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Eles carecem de tudo e têm abundância de tudo. E ainda continua: são desprezados e no desprezo tornam-se glorificados, proclamados justos. São injuriados e bendizem.
Eles são maltratados e honram, fazem o bem e são punidos como malfeitores, são condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros, pelos gregos são perseguidos. O mais interessante é isso aí, o finalzinho. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Irmãos, nós temos um desafio muito grande como igreja de Cristo, de vivermos uma vida na prática como peregrino e forasteiro, mas não apenas assim, viver uma cidadania celestial desde agora. O cristianismo se tornou a potência que se tornou por conta da sua relevância, por conta da vida diferente, por conta do poder de Deus, através da santidade, da separação, da vida diferente que os crentes de todas as eras tiveram. É o nosso desafio e é o compromisso que nós temos com Deus, irmãos, de sermos agora cidadãos do céu, vivendo nessa terra. Se nós tivermos a consciência plena dessa nossa responsabilidade e exercitarmos os meios de graça para nos tornarmos isso que a Escritura está dizendo e que a história da igreja apresentou sobre a igreja genuína através dos séculos, nós viveremos, irmãos, uma vida cheia de esperança. É por isso que esses crentes aqui do Novo Testamento, da igreja primitiva e da igreja apostólica, os pais da igreja, aqueles homens e mulheres não tinham medo dos leões, eles não tinham medo do imperador, eles não estavam mais apegados às riquezas. Muitos eram ricos e perdiam tudo e iam viver apenas com pão e água lá naquelas catacumbas em Roma ou em outras localidades, mas eles viviam alegres, felizes, aguardando a bendita aparição do Senhor. Irmãos, que vivamos a nossa vida aqui, mas que vivamos a nossa vida como se Cristo voltasse amanhã. Sabendo, irmãos, que por mais que nós lutemos pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso município, pelo nosso bairro, rua, cidade, que tudo isso é legítimo, porém, a nossa pátria não é daqui. Está sendo construída uma cidade no céu para você. Lá, aliás, não está sendo construída, já está pronta essa cidade. Os lugares preparados antes da fundação do mundo, para que você possa habitar. Então, enquanto cidadãos dos céus, eu encerro com a palavra de Charles Spurgeon. Ele disse assim, advertindo-nos: tome cuidado, não suje as mãos de lama, essas mesmas mãos que um dia irão tocar as harpas celestiais. Então vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, sabendo que não somos daqui, somos de um outro lugar. Não há nada aqui que possa alimentar-nos satisfatoriamente, senão o pão vivo que desceu do céu. O Cristo Jesus, de quem somos, a quem servimos, de quem vamos participar desta noite, é assim, como peregrinos e forasteiros, vivendo a vida que agrada ao Senhor. É a nossa reflexão.